Glória a Deus. Você quer gostar, eu vou ler para cima. Neemias, capítulo de número 6, verso de número 11. O Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu gostaria de meditar com os irmãos que têm participado, desse congresso durante esses dias. Deus tem usado a vida aqui dos pregadores de uma maneira especial, meus irmãos. E eu creio que essa palavra também, ela vai falar ao seu coração assim como tem falado ao meu. Eu não vou ser cansativo, meus irmãos. Versículo de número 11 diz assim: porém eu disse, um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. Você pode ler na sua Bíblia em nome de Jesus? 1, 2 e 3. Porém eu disse, um homem como eu fugiria, e quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. Pode se sentar, por favor. Glória a Deus. Meus irmãos, eu estive meditando a respeito daquilo que Deus ele gostaria nesta noite de falar conosco, e o Senhor colocou uma palavra no meu coração, e eu gostaria de dividir essa palavra com os irmãos. Uma palavra bem simples, mas que ela possa trazer nesta noite a transformação a qual Deus ele deseja para a nossa vida. Amém, meus irmãos? Amém. Esse texto, como já foi dito ao longo desse trabalho, os irmãos que têm aqui participado, ele fala a respeito de quando o povo de Deus já havia voltado para a sua terra, depois de uma promessa, e eles estão já estabelecidos na terra de Jerusalém. Porém, diante da perseguição que esse povo passou quando voltou, e estavam tentando a reedificação, começando através do templo, e a Bíblia diz que os samaritanos se levantaram, livro de Esdras. Então a Bíblia diz que essa obra ela parou, meus irmãos. Ela parou, ela estagnou e ficou quase 100 anos parada. E aí nós veremos que Deus ele vai levantar um homem chamado Neemias, diante do que ele ouviu do seu irmão sanguíneo, chamado Hanani, que o povo estava vivendo sobre escombros da cidade de Jerusalém. E nós vamos ver que quando Neemias ele entra nesse cenário aqui, nós vamos ver então que algo extraordinário vai acontecer através da vida desse personagem. Então, é muito interessante pensar que através desse homem, irmãos, aquilo que estava parado, aquilo que estava estagnado, que não saía do lugar, vai passar a acontecer. Então Neemias, ele é um tipo de pessoa que conseguiu fazer o impossível. Por quê? Porque aquilo que ficou parado quase 100 anos, junto com o povo, eles conseguiram em 52 dias. Alguns chegam a ficar assustados com isso, diante de quem conhece, ou alguém que já foi, ou aqueles que de uma forma geográfica conhecem. Era quase que impossível nós acreditarmos que em 52 dias o muro da cidade seria edificado. Mas o Neemias ele conseguiu, junto com o povo, fazer isso. E o pior de tudo ainda, irmãos, que nós já temos essa dificuldade de compreender como que conseguiu, era que foi debaixo de grande oposição que nós vemos aqui. Neemias, ele parte diante de uma orientação de Deus para Jerusalém, só que quando ele chega naquela cidade ali, e ele dá início a esse projeto, nós vamos ver que houve trama, houve traições, irmão, pessoas que estavam do lado de Neemias, houve muitas críticas,
dúvida se eles verdadeiramente iriam conseguir, mas nada disso parou o projeto. Eles conseguiram chegar e cumprir com o objetivo, mesmo diante de oposição, de luta e de tudo. Então nós vamos ver aqui que o Neemias, ele é um homem de fé. Ele é um homem que confiava em Deus. Se você observar, isso vai ficar claro dentro do livro de Neemias. Por exemplo, no capítulo de número 1, no versículo de número 4, nós vamos ver Neemias jejuando e orando perante o Deus do céu. No capítulo de número 2, quando ele está diante do rei, para expor a necessidade que tinha, nós vamos ver que quando lhe é aberta a oportunidade para que ele viesse falar ao rei, a Bíblia vai dizer aqui que ele orou ao Deus dos céus, sem que dobrasse o joelho, ele interiormente, de forma espírita, no seu espírito, ele ora a Deus ali. Se você pegar o capítulo de número 2 de Neemias, no versículo de número 8, quando eles conseguem os recursos para que eles fossem então para essa missão, no final do versículo de número 8, nós vamos ver, dizer assim, e o rei mais deu, segundo a boa mão de Deus que estava sobre mim. Se você ver o versículo de número 4, do capítulo de número 4, nós vamos ver Neemias orando, quando vem novamente oposição, e oposição bem pesada aqui, no capítulo de número 4, e no versículo de número 4, ele ora e ele diz, ouve-nos Deus, porque somos desprezados. No versículo de número 9, nós vamos ver mais uma vez ele orando. No versículo de número 14, do capítulo de número 4, nós vamos ver ele dizendo para o povo que o povo não deveria temer, mas deveria lembrar-se do Senhor, que era grande e terrível. No versículo de número 20, do capítulo de número 4, nós vamos ver mais uma vez ele falando, olha, quando ouvir e for necessário o som da buzina, nós vamos nos juntar e o Senhor pelejará por nós. No capítulo de número 5, versículo de número 19, ele termina esse capítulo orando a Deus. E no capítulo de número 6, versículo de número 9, nós vamos ver o Neemias mais uma vez orando. Então, quando nós olhamos para a vida de Neemias, fica claro que ele era um homem de fé. A sua fé em Deus dentro desse livro aqui, irmãos, é evidente. E eu li uma frase bem interessante que diz assim, a fé em Deus faz você crer no incrível, ver o invisível e realizar o impossível. E é exatamente isso que nós vamos ver que o Neemias ele vai realizar. Por quê? Porque Neemias conseguiu realizar o impossível, irmão. É algo que até hoje alguns ainda dizem que isso não pode ser verdade, pela maneira que aconteceu. Só que nós vamos ver aqui que Neemias ele é um tipo de homem. Por quê? O versículo que é o tema aqui do nosso trabalho é o versículo de número 11. E aqui que eu gostaria nesta noite de falar com os irmãos em alguns minutos de relógio. No versículo de número 11 vai ficar claro aqui o tipo de homem que Neemias ele é. Ou seja, versículo de número 11 diz assim: porém eu disse, olha só, um homem como eu fugiria. Observe que isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque ele descreve aqui uma pessoa que tem um tipo, características, uma qualidade, em que ele diz assim: um homem como eu fugiria. Ou seja, Semaías havia trazido para ele uma mensagem e dito para ele que o inimigo estava vindo e que naquela noite ali mataria ele. Imagina isso. Imagine que você recebe uma ameaça de morte. Como você lidaria com essa ameaça? É mais ou menos isso que o versículo diz. Porém,
A maneira que o Neemias lida com essa ameaça, ela revela aqui o tipo de homem que Neemias era. E nessa noite, irmãos, quando uso a expressão homem, independentemente do gênero, entenda ser humano, observe por favor a primeira lição que nós podemos aprender com a vida de Neemias, que tipo de homem que ele era. Primeiro, Neemias, ele era um tipo de homem que tinha uma autoimagem positiva. Observe por favor que isso é muito importante para você que está aqui nesta noite compreender que para que você consiga, irmão, obter sucesso na missão que Deus tem para a tua vida, isso daqui é fundamental para que você consiga fazer a diferença. Imagine que você está diante de um cenário que passou muita gente por ali. Uns passaram, outros estão ali, outros estão ainda morando em cima desses escombros. E de repente vem esse personagem, ele entra no cenário. E quando ele entra no cenário, ele consegue fazer aquilo que infelizmente para os olhos de muitos era impossível, mas ele conseguiu. E por que ele consegue? Ele deixa claro quando Semaías chega para ele e diz: olha, o inimigo vem vindo. E aí nós vamos ver aqui que a autoimagem positiva que ele tem de si vai fazer a diferença. Ou seja, esse versículo aqui, ele vai deixar bem claro que o Neemias, ele tem uma autoimagem positiva. Por exemplo, imagine aqui, fazendo um teste com vocês. Tente ler esse versículo de uma maneira que você está com medo. Tente ler o versículo de número 11 como se você estivesse aqui abatido, triste. Tente ler, por exemplo, não faz sentido, preste bem atenção, vou tentar ler isso aqui. Alguém vem, me traz uma notícia e eu digo assim: um homem como eu fugiria. Faz sentido? Não faz sentido. Tentar mais triste ainda: um homem como eu fugiria. Vocês entendem o que eu estou falando? Não dá. Imagina alguém vem e diz assim: ei, o inimigo vem vindo e falaram que vai te matar, vamos fugir, corre comigo. Imagina ele se posicionando. Eu fico imaginando isso. Neemias se posicionando e dizendo assim: um homem como eu fugiria, rapaz. Se colocando aqui e dizendo assim: um homem. Observe por favor que fica claro a autoimagem positiva que ele tem de si mesmo. Ele olha para ele, e deixa eu definir o que é autoimagem, para aquele que não sabe. Autoimagem é a imagem que a pessoa tem de si mesmo. Como você se vê. Olha o que é a autoimagem. Então, Semaías vem e diz: olha, o inimigo vem vindo, vamos fugir, vamos para dentro do templo, lá para o meio. Aí ele diz assim: um homem como eu fugiria. Mas como é esse homem? Primeiro, ele é um homem que tem uma autoimagem positiva de si mesmo. Ele se vê de forma positiva. Olha que interessante isso. Ou seja, o modo com que você se vê tem grande impacto em suas atitudes. As suas atitudes estará relacionada com a maneira como você se vê. Por exemplo, se você se vê como um covarde, como que você vai agir? Se você se vê como um fraco, como você vai se agir? Se você se vê como um coitado, como você vai se agir? Ou como você vai agir? Agora, se você olha para você como Neemias, e eu fico imaginando que ele olha para ele e ele diz assim: rapaz, eu sou corajoso, rapaz. Aleluia. Eu sou guerreiro. Você está pensando que eu vou correr? O que você está pensando que vai me intimidar? Observe que a visão que ele tem vai fazer com a maneira com que ele vai agir. Quem está me entendendo? Aleluia. Olha o que o John Maxwell ele diz: uma autoimagem deficiente
E atitudes medíocres muitas vezes andam de mãos dadas. Ou seja, toda atitude medíocre, ou a maioria delas, é o que ele está falando, está relacionada com a maneira que você se enxerga. Olha o que Dyer ele recomenda, e faça isso aqui nesta noite. Ele diz assim, ó: examine os rótulos que você se atribui. Preste bem atenção nisso aqui. Todo rótulo é um limite ou uma restrição que você não se permitirá transbordar. Eu quero fazer essa lição com você aqui. Eu quero que você olhe para você agora e veja esses rótulos que você mesmo se coloca. Eu quero que você olhe, ainda que está olhando para mim, mas eu quero que você olhe no espelho da tua alma. Quero que você faça uma autoanálise. Eu vou ler mais uma vez, preste atenção, quem está me ouvindo. Uma autoimagem deficiente, ela leva a ter atitudes medíocres. Ou seja, como eu me vejo, eu ajo. Entretanto, eu preciso entender que assim como eu me rotulo, olha só, assim como eu me rotulo, esses rótulos serão para minha vida limite, restrição, e muitas vezes você não conseguirá transbordar por causa desses rótulos que você mesmo coloca em si. Um exemplo disso, Gideão. A Bíblia diz que o anjo aparece a Gideão que está no lagar, malhando trigo. E ele está ali porque os midianitas vinham e arrebentavam com tudo, irmãos. Por aqui nós vemos que ele não é um personagem, irmãos, que é acomodado. Ele fala, olha, lá fora o inimigo está lá, então eu vou ficar aqui e pronto. Não. Mesmo com medo, Neemias, o Gideão, ele vai. E ele está lá no lagar, trabalhando, quem sabe com medo. E de repente o anjo do Senhor apareceu, olhou para ele. Aí no versículo de número 14 de Juízes 6, diz assim: então o Senhor olhou para ele e disse, preste atenção, vai nesta força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? O anjo está falando com Gideão. Olha a autoimagem que ele tem, olha o rótulo que ele próprio se coloca. Imagina isso. Aí ele olha para o anjo e sabe o que ele fala? Eu? Você sabe o que você está falando, rapaz? Eu sou da menor família que tem aqui. A menor tribo é a minha. E ainda, não para por aí, eu sou o menor da minha casa. Olha como o Gideão, ele se vê. O Senhor olha para ele aqui, e ele está dizendo mais ou menos assim a resposta que ele dá: olha, o Senhor é contigo, varão valoroso. Aí ele olha para ele, só que ele não enxerga o valor que o próprio Deus enxergava nele. Existem pessoas, irmão, que são como Gideão, eles têm valores extremos, abençoados, mas a autoimagem negativa que ele tem de si, ele não consegue enxergar. Quem está aqui do lado de fora olha e fala assim: rapaz, ele tem potencial, ela tem potencial, olha, é uma bênção, hein? Aí olha para ele e diz assim: o Senhor é contigo e Ele vai levar você. Aí ele olha e diz assim: eu? Coitado de mim. Encosta num carro bonito, aí vem alguém e diz: comprou? Eu? Coitado, meu Deus, quem sou eu? É uma autoimagem negativa. Quem sou eu? E aí é interessante isso daqui. Por quê? Porque enquanto o Gideão ele olhava, irmão, para si desta maneira, ele não poderia de nenhuma forma
romper na vida, vencer, cumprir com a missão. E há uma frase aqui do Henry Ford que ele diz assim, ó: se você pensa que pode, ou se você não pensa que pode, de qualquer forma você está certo. Da mesma forma você está certo. Se você pensa que pode, você está certo. Se você pensa também que não pode, você também está certo. Agora, quando nós olhamos para a vida de Neemias, é diferente. É diferente, não estou falando de orgulho. Orgulho é você se colocar acima de outros. Estou falando de autoimagem positiva. É de você olhar para você mesmo e você enxergar como alguém, como um homem, como um tipo de pessoa que tem tudo para vencer, de que vai vencer, de que vai conseguir. Rapaz, já passou 10 aqui, ninguém conseguiu. Agora chegou alguém que vai. Mas não deu certo na mão de ninguém. Vai dar na minha agora. Não é orgulho, não é orgulho não. Eu sei quem eu sou. Quem está me entendendo? Eu sei quem eu sou. As pessoas, às vezes eu vejo algumas entrevistas das pessoas falando, né? Gosto de futebol, de assistir, e as pessoas falam às vezes e hoje, né, independentemente do lado político, estou falando do futebol, mas do Romário. Eles falam que ia conversar com o Romário na hora de jogar alguma coisa. Aí ele falava assim, ó: hoje eu vou marcar 2. Alguém falava: não tem como. Não tem como. O camarada entrava lá e fazia o quê? Só na verdade era inacreditável. Ele falava: hoje eu vou pôr na caixa. Hoje tem. Aí alguém olha assim e diz: nossa, que arrogante. E às vezes nós vamos nos travando. Mas observe que Neemias aqui, irmão, ele nos dá esta lição. Por quê? Porque olhando aqui para a vida de Neemias, você vai ver quando ele diz isso: um homem como eu fugiria. Sabe o que ele está dizendo? Um homem como eu corajoso, um homem como eu guerreiro, um homem como eu vitorioso, um homem como eu abençoado, um homem como eu cheio do Espírito Santo, um homem como eu cheio de qualidade, um homem como eu forte. Você acha que eu ia fugir, rapaz? Deixa eu te perguntar nesta noite: como você se vê? Como você se enxerga? Aleluia. Às vezes você olha pessoas assim que você fala: meu Deus, que bênção. Aí a pessoa fala assim: não sou nada, eu não posso nada, eu não vou conseguir nada. E Henry Ford diz: verdade. Mas nesta noite, para aqueles que estão como Neemias, que tem uma autoimagem positiva, entenda nesta noite que se você quer ter sucesso naquilo que você está chamado por Deus para realizar, você tem que ter uma autoimagem positiva. Quem está me entendendo nesta noite? Você tem que olhar para você e dizer: ei, um homem como eu como você agora está pensando de você? Deixa eu fazer essa pergunta, você não precisa responder, aleluia. Mas se eu desse uma folha para você se escrever agora, todos os teus defeitos, escreva agora na sua mente, uma folha imaginária. Escreva todos os defeitos que você vê em você. Tudo que você olha em você que você não gosta. Tudo que você olha em você e você reprova. Tudo que você olha em você que queria que mudasse. Olhe agora, escreva tudo que você vê em você que é negativo. Coloque nesse papel imaginário aí. Quem está fazendo isso? Fez? Coube numa folha? Agora pegue outra folha. Nessa segunda folha eu vou fazer outra pergunta. E agora você coloque aí tudo que você vê em você de qualidade, tudo que você vê em você de potencial, tudo que você vê em você. Agora escreva aí. Quem fez isso? Pergunta, das duas folhas, qual é a maior?
Qual é a maior? Não entendi? E isso é a autoimagem que você tem de você. Mas nesta noite essa folha tem que ser rasgada em nome de Jesus. E você se levantar e dizer: não, nós vamos mudar esse negócio em nome de Jesus. Todos os rótulos que estão limitando a minha vida, todos os rótulos que estão bloqueando a minha vida, hoje na presença de Deus, isso vai mudar. Você vai se levantar e você vai dizer em nome do Senhor Jesus Cristo, diante do teu desafio: olha Golias aí, um homem como eu fugiria disso daí. Diante do teu desafio, o que você vai se levantar e você vai: um homem como eu fugiria. Eu sempre conto isso, mas eu preciso contar. E não me entenda mal, por favor. Não me entenda mal. Mas foi algo que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Meu irmão sofreu um acidente de carro. E eu cheguei lá, eu discuti com o rapaz. O Lino ainda estava meio tonto. Já melhorou? E quando eu cheguei lá, ele estava... Aí eu cheguei, eu falei: foi Lino, e o rapaz falando, irmãos, com ele. E aí eu, irmãos, meio folgado também, peguei e comecei: o que você está pensando? E eu ameacei o cara. Eu ameacei e fui buscar a Mari, namorada. O Lino foi para a delegacia, né? Foi para a delegacia com o rapaz. Nisso estava meu pai e um vizinho. E eu tinha uma botinha, aquelas Clipton, que os meninos falavam que era da Barbie, mas não era da Barbie não. E eu também não sou quem não, irmão. Mas não era da Barbie não. E eu cheguei com a Mari. Quando eu cheguei, irmão, tinha logo 5. E aí o cara gritou: é esse aí, ó. Rapaz, quando ele falou é esse aí, os 5 juntou, irmão. Só que eles pensaram que eu ia fazer o quê? Um homem como eu correria, rapaz. Falei pra Mari: segura a moto. Falei: eu vou apanhar, mas eu pego um. Eu pego um. Vai! Pergunto: cadê os 5, irmão? Eu sou melhor. Olha o meu tamanho, tenho nem tamanho de homem. Me desculpa a extração. Pergunto se eles vieram, irmão. Depois meu pai falou que era por causa dele. Mari segurou a moto. Eu disse: eu vou pegar um sol, pode vir. Um homem como eu fugiria? Não vou fugir. Ninguém veio, irmão. Ninguém veio. Eu sabia que eu ia apanhar, evangelista. Entendeu? Mas um homem como eu não foge. Não fujo. Quem está me entendendo, irmão? E nesta noite Deus vai usar esta coragem, esta capacidade. Levante as mãos em nome de Jesus e diga: uma mulher como eu, um homem como eu, um homem como eu, uma mulher como eu. Porque se você tiver medo no dia da batalha, a tua força será pequena. Mas nesta noite Deus está te enchendo do espírito de ousadia. Você, aleluia, mais do que vencedor. Deus te chamou nesta noite para vencer, irmão. Autoimagem, uma autoimagem positiva. Como você se vê nesta noite? Porque as suas ações estará relacionada exatamente com isso. De verdade, contei isso como uma ilustração. Não estou aqui para me gloriar, mas como um exemplo daquilo que aconteceu. Porque eu tenho certeza, irmão, que se naquele momento, se você perguntar para mim: ficou com medo? Irmão, o medo é natural. A diferença é vencer o medo. Ele está falando: quando eu chamava ele de madrugada, eu não conto. É porque não faz parte agora da ilustração. Porque se fosse, eu ia falar: ó, dois é mais forte do que. Então teve muitas vezes que eu precisei dele e ele sempre esteve comigo. Eu falava assim: Lino, estou com um problema aqui, vem aqui. Aí ele dizia: um homem como eu fugiria? Estou indo aí, meu irmão.
E nós estamos juntos nessa peleja. E no nome do Senhor Jesus, Deus vai nos dar vitória. Quem está me entendendo? Deus está falando nesta noite. Deus está falando com alguém aqui. Em nome de Jesus, irmão. Deus está falando. É dois pequenininhos. Mas nós dois vamos fugir, irmão? Não vamos fugir não, meu irmão. Nós não vamos fugir não. Aleluia. Você está falando que vai brigar? Não estou falando que vou brigar não. Nós vamos orar, né, menino? Nós vamos orar em nome de Jesus. E o que Deus vai fazer? Vai fazer coisa grande. Quem está entendendo, irmão? Um homem como eu fugiria. Olhe para você. Uma mulher como você vai fugir? Uma mulher como você vai deixar o diabo entrar lá, bagunçar com o teu casamento, com a vida dos teus filhos? Um pai como você vai deixar? Um obreiro como você vai deixar? Não, a palavra de Deus nesta noite é o quê? Não, um homem como eu não. Um homem como eu não. De jeito nenhum. E Deus está te capacitando nesta noite. Você crê? Você crê? Você crê? Se você quer ter sucesso, tenha uma autoimagem positiva. Se for negativa, não adianta, irmão. Você pode estar nesta noite capacitado, cheio de dons. Só que se você olhar para você como um coitado, você vai viver como? Mas se você nessa noite olhar para si e dizer: meu Deus, Deus me tirou lá do mundão, fez uma obra tão maravilhosa na minha vida, me deu dom, me encheu do Espírito Santo. Eu tenho que viver além. Eu vou cumprir com a missão. Quem está me entendendo? Aleluia. Eu sinto a presença de Deus, irmão. Eu sei que, aleluia, não é avivar da palavra, mas eu sei que nesta noite Deus está falando com alguém. Antes de eu passar para o próximo tópico, eu quero fazer uma pequena oração. Quero que você curve a sua cabeça agora. E principalmente pessoas que estão vivendo aqui cativas de uma imagem negativa, alguém que olhou para você e um dia te desclassificou. Palavras que foram lançadas e dentro do seu subconsciente, elas governam a sua vida, mesmo que no seu consciente você tente de alguma maneira viver de forma diferente, mas o seu subconsciente, essas palavras estão trabalhando como se você não vai conseguir. Mas nesta noite, o Espírito de Deus está trazendo para você uma capacidade do céu de você enxergar que você não é um covarde, que você não é um coitado, que você não é qualquer. A Bíblia diz que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Deus está te chamando para romper com todas nesta noite, todas as cadeias que te prendem dentro do lagar. Deus não tem lagar para você. Deus tem um campo de batalha, Gideão. Deus te chamou para vitória. Mas você precisa romper nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, com todas essas limitações que estão te prendendo. Que você possa ter a ousadia, o espírito de Neemias, de dizer: um homem como eu vai vencer. Um homem como eu não tem como, eu vou chegar lá. Um homem como eu pode ter certeza que vai dar certo. Uma mulher como você não tem como dar errado, viu? Um casal como vocês não tem como dar errado. Um grupo de louvor como esse daqui, irmão, não tem como dar errado. Não tem pastor que dá errado com um grupo de obreiros desses aqui, ó. Não tem como dar errado esta igreja com um povo tão abençoado como nós temos aqui. Aleluia. Peça para Deus nesta noite te encher do espírito de ousadia. Deus não te deu um espírito de medo, Ele te deu um espírito de fortaleza. Agora olha para o irmão que está do teu lado, aleluia, e profetize na vida dele, no nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Diga assim: olha, uma mulher, se tiver do teu lado um homem como você, eu sei que jamais desistiria, eu sei que jamais pararia. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Espírito de Deus.
Aleluia. Segundo, que tipo de homem Neemias era? Neemias era um tipo de homem que sabia o que ele era. Se ele tinha uma autoimagem positiva, isso não é tudo, mas ele sabia quem ele era. Por quê? Irmãos, no versículo de número 10 do capítulo 6, esse Semaías, o Neemias foi na casa dele, irmão. Imagina isso. Ou seja, era alguém que era amigo, tinha de alguma forma comunhão com ele. Só que o Semaías foi comprado. Ele recebeu dinheiro para profetizar falsamente para o Neemias. E quando nós vemos aqui, o Neemias é chamado para ir para um lugar do templo que não poderia. Se você ler, por exemplo, Números capítulo 18, versículo de número 7, está escrito isso na lei de Moisés. Só quem poderia chegar naquele ambiente, naquele lugar, era o sumo sacerdote, o sacerdote. E aí é interessante, por quê? Porque quando o Semaías chega aqui para o Neemias e vem para ele e diz assim: ó, essa noite os inimigos vão vir te matar, vamos lá para o templo. Lá para o meio do templo, aí ele diz assim: ó, um homem como eu, ó, e quem há como eu, né, que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. Sabe o que é isso aqui? Neemias conhece a identidade dele. Por quê? Porque ele foi chamado para ser um governador, um reconstrutor. Ele não foi chamado para ser sacerdote, irmão. Ele conhecia a identidade dele. E quem conhece a sua identidade, ele sabe o que ele pode e o que ele não pode. Quem não conhece a sua identidade, ele faz qualquer coisa, ele segue o que o mundo está seguindo. Mas quem conhece a sua identidade, alguém chega para você e diz assim: ó, tem um banquete, é com o rei, você vai comer a comida do rei. Você diz assim: eu não posso. Por quê? Porque eu tenho identidade, eu não posso comer essa comida aí. Mas é o rei que está colocando o banquete. Tudo bem, eu sei que é maravilhoso, seria, né, para mim um grande prazer, mas a minha identidade, ela não permite que eu participe disso. Tem identidade. Neemias, entra para cá. Rapaz, quem é como eu que há de entrar lá e sobreviver? Eu não posso. Eu conheço a minha identidade. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu posso, eu sei o que eu não posso. Eu sei dos meus limites. Você quer ter sucesso na missão, irmão? Você que está aqui, você é casado? Você tem identidade. Você tem que agir como um homem casado. Então você conhece a sua identidade. Você é um jovem cristão, você pode estar no meio de todo mundo lá fora, porque a Bíblia diz que o Senhor disse: não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do... Você pode ir até lá, jogar um futebol com eles. Todo mundo desce redondo, desce quadrado, um puxa daqui, um narguile daqui, o outro de lá. Quando chega na sua mão, você tem identidade. Você diz: olha, eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Esse é o limite que eu tenho. Eu posso ir até aqui, eu sei da minha identidade. Quem está entendendo? Quem não tem identidade segue a maioria, irmão. Aleluia. Observe algumas pessoas que não compreenderam isso. Por isso que nesta noite, quem conhece a identidade sabe dos limites e respeita os limites. Agora observe, por favor, Adão e Eva. Foi por não respeitar os limites que Adão e Eva pecou. Sim ou não? Sansão, foi por não respeitar os limites que Sansão ficou careca, cego, se tornou escravo e perdeu o Espírito Santo. Foi por não respeitar os limites que Ofni e Finéias morreram. Foi por não respeitar os limites que Saul
foi rejeitado como rei. Foi por não respeitar os limites que o rei Uzias ficou leproso. E nós vivemos num mundo hoje, irmão, no qual os sinais de pare estão sendo removidos silenciosamente. E nós estamos sendo encorajados. Vai, não tem problema não, pode ir, continua, é assim mesmo, vai dar certo, né? Pode ter certeza. Agora eu estava acompanhando um rapaz que faz uns memes. Aí o rapaz, ele pega e tal, tudo numa ilustração apenas lá. O cara coloca lá uma cerveja e ele fala: não, rapaz, eu sou crente. Aí o rapaz fala, aí aparece um rapaz, não sei se vocês já viram, ele todo de preto, aí ele chega e fala: rapaz, você é doido, não tem nada a ver não. Aí o cara, ele ficou olhando, aí o rapaz fala: vai. Aí ele diz: não, eu não posso não, eu tomava dinheiro, eu parei, agora eu não vou. Aí ele falou: vai, rapaz, deixa de ser, você acha que um negocinho desse daí vai te atrapalhar? Vai. Aí diz: é mesmo, né? Você acha que Deus vai brigar comigo por causa de eu tomar uma cervejinha? Você acha? Aí ele vai, muito obrigado. Aí ele estende a mão e diz: como que é o seu nome? Ele diz: Satanás. E nessa noite não é diferente. A intenção do inimigo é: você não tem identidade? Aleluia, não conhece aonde é o Pai? Vai. Mas nesta noite nós estamos como Neemias. Nós conhecemos os nossos limites, nós vamos vencer, porque nós sabemos até onde nós temos que ir. Aleluia, nós sabemos até quem está me entendendo nesta noite. Respeite os limites, faça como Neemias. Por mais que eu sei quem eu sou, aleluia, eu sei até onde eu posso ir. Eu não vou além, ainda que alguém bata nas costas e vai. Deus é contigo, vai dar certo desse jeito. Nunca entra um caminho que Deus te ensinando. Eu li uma frase um dia que nunca mais vou esquecer. Aleluia. Dizem: ainda que no pote de veneno esteja escrito mel, tome cuidado. Tome cuidado. Que nesta noite nós que estamos aqui venhamos tomar cuidado, porque existem muitos potes que estão com veneno, que no rótulo está escrito o quê? Mel. Mas lá dentro, em cima tem a carniça, ou embaixo tem a carniça, em cima tem um favo de mel. Aí o Sansão vai lá e pega. Mas nesta noite Deus está dizendo: só para os vencedores, só para os vencedores. Respeite os limites. Esses limites, eles são estabelecidos por Deus, irmão. Deixa eu correr. Terceiro, que tipo de homem Neemias era? Era o tipo de homem que sabia o que queria. Deixa eu te fazer uma pergunta nesta noite. O que você quer? Para onde você está indo? Neemias sabia, irmão. Quando ele chega em Jerusalém, primeiro dia, 3 dias ele descansa. Só que quando você observa no capítulo de número 2, versículo de número 13, 14, eu não vou nem ler. Se você observar, 2 vezes aparece a expressão contemplei. Ele descansa 3 dias e no outro dia ele sai de noite por Jerusalém. Aí a Bíblia diz que ele vai pelos muros. Aí ele vai contemplando. Ele diz que ele não revelou para ninguém que Deus havia colocado no seu coração, mas ele saiu olhando os muros, tudo caídos, escombros, a maneira que estava. Ele não fala para ninguém. Aí eu fico imaginando agora. Olha a importância de você saber o que você quer. Por quê? Porque nada acontece de forma física, literal, se não aconteceu de forma mental, interior, dentro de você. Antes daqueles muros estar edificado de forma literal, física, Neemias contemplou os muros que estavam caídos em pé. Eu fico imaginando quando ele chega na casa dele, e ele imaginando assim: olha, vamos fazer desse jeito, dessa altura, é assim. E ele ia escrevendo. Deixa eu perguntar para você nessa noite: aonde você vai chegar? Ou pelo menos aonde você quer chegar? Porque o Neemias, quando ele volta, está tudo caído, mas ele, dentro dele, ele já consegue enxergar. Quem está me entendendo?
Você já viveu essa experiência, né? Você vai lá num terreno, Deus te dá o terreno, você consegue olhar e ver a casa pronta? Já viveu isso? Você olhar e você, é isso que nós vamos ver na vida de Neemias. Neemias, ele sabe aonde ele quer chegar, e é isso que dentro de nós gera o que nós chamamos de visão, irmãos, que é aquilo que nós começamos a contemplar. Por exemplo, se você ler Gênesis capítulo de número 1, se você pegar o capítulo 1, versículo de número 26, aí a Bíblia diz que o Senhor diz assim, ó, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Capítulo 1, aí você chega no capítulo de número 2, aí a Bíblia diz assim, ó, e Deus fez o homem do pó da terra. Só que no capítulo de número 1, diz que Deus já fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. É verdade. E aí quando você pergunta para alguns, fala, não sei. Mas aqui nós vemos que antes de Deus executar alguma coisa de forma literal, isso acontece aonde? Dentro dele. Ele consegue ver. Será que nesta noite você já consegue ver a sua casa? Você que não tem, quem sabe nesta noite própria. Será que você consegue ver seu filho que não está aqui, sua filha que não está aqui, sentado com você, a sua família? Será que você já consegue ver? Será que você sabe para onde você está indo nessa noite? E isso vai moldando você. Porque o Neemias, ele sabe o que ele quer, irmão. Ele sabe o que ele deseja. E quando você sabe o que você deseja, você começa a formular isso dentro de você. Agora, se você não sabe, é muito complicado. Você imagina, eu fico imaginando aquela mulher, a do fluxo de sangue. Por quê? Porque antes dela receber a cura, ela já, dentro dela, ela já fez toda a trajetória. Olha, é assim, eu preciso fazer isso, e eu vou chegar lá, e sabe onde eu vou tocar? Na orla. Sabe que ela está dentro dela, já está operando. Quem está me entendendo, irmão? Eu estou aqui, mas eu estou conseguindo ver. Peraí, irmão, essas paredes vão sair daí. Essa igreja vai ficar pequena, Deus vai ter que... Eu consigo já ver, eu já estou conseguindo ver. Eu já estou conseguindo ver. Você está conseguindo ver o seu esposo, que ainda não é crente, aí do seu lado? Cantando aqui no grupo de varões. Você consegue nesta noite ver? Entende o que eu estou falando? Agora eu finalizo. Quem está me entendendo? Quarto, Neemias era o tipo de homem que fazia o que precisava fazer para chegar onde ele queria. Agora você imaginou? É mais ou menos isso. Entende? Observe, capítulo de número 2, Neemias chega, olha, sonha, projeta, vê, sabe aonde eu quero. Mas ele só fica sonhando? Ele levanta e vai fazer. Quem sabe esse ano de 2024, no começo desse ano, você fez vários projetos. E muitos, quem sabe nesta noite estão aqui, se você parar para pensar em alguns desses projetos, esses projetos já pararam no meio do caminho. Infelizmente, muitos de nós não vemos concretizações na nossa vida, daquilo que Deus nos chamou para executar, porque nós paramos. Ou às vezes nós só sonhamos, vemos e não nos levantamos. Observe que no capítulo 2, versículo de número 20, o Neemias diz, vamos, levantemos e edifiquemos. No capítulo 6 diz, e acabamos o mundo. 52 dias, teve um começo. Ele sabia aonde ele ia chegar, e ele se levantou para fazer. Nesta noite, irmão, você que está aqui, se levante para fazer. Coloca a mão, vai em cima, vai para cima. Porque é interessante, por exemplo, você lê o Salmo de número 1, versículo de número 3, que ele diz, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. Aí diz assim, ó, e tudo quanto
Diga para o seu irmão, você tem que fazer. Não adianta só ficar projetando, olhando e dizendo, não, Deus está dizendo nesta noite, se levante e faça. Sabe por quê? Porque enquanto você, aleluia, começar a fazer, Deus vai dando graça e você vai começar a prosperar. Essa prosperidade aqui está relacionada à sua ação. Deus nesta noite está dizendo, quer vencer, quer ter sucesso, você vai ter que se levantar que nem Neemias. Não adianta só olhar e dizer, eu vi, eu projetei. Não, nós vamos levantar, vamos colocar a mão. E enquanto nós vamos colocando a mão, Deus vai operando o milagre. Deus vai fazendo, Deus vai fazendo, Deus vai operando, Deus vai operando. O que você está fazendo? Aonde você quer chegar? É lá, pastor. É no fim dos muros que eu quero chegar. E o que você está fazendo? Porque enquanto você vai fazendo, sabe o que Deus vai fazer? Deus vai mandando recurso. Receba recurso. Enquanto você vai fazer, Deus vai abrindo porta. Enquanto você vai fazer, Deus vai levantando pessoas. Não, nós não esperamos chegar para nós começarmos. Não, Neemias se levantou e disse, vamos edificar. E enquanto você vai, diz o Senhor, Ele vai abençoando, Ele vai prosperando, Ele vai operando, Ele vai operando, Ele vai operando. Jerusalém tinha a promessa de ficar de pé, irmão. Jerusalém tinha a promessa de que seria reedificada de novo. Só que ela ficou 100 anos parada. Você pode estar aqui nesta noite com promessas extraordinárias. Só que se você apenas ficar sentado, você vai ficar em cima de escombro. Você vai ficar olhando e lembrando, Deus falou, Deus falou. Deus falou, mas o que você está fazendo, Neemias? Eu estou fazendo uma grande obra, de maneira que eu não posso parar. Faça, irmão, nesta noite, levante as tuas mãos, porque nesta noite Deus fortalece as tuas mãos. Não é hora de parar. Diga isso para o irmão que está do seu lado. Mas está muito difícil a faculdade, não estou conseguindo pagar. Não, Deus está falando nesta noite, continue. Não, mas não está dando, eu não vou conseguir, não vai dar certo, aleluia. Mas nesta noite Deus está dizendo, vai, Neemias, vai que eu estou preparando. Enquanto você vai, eu vou preparando. Ei, eu vou pagar um imposto, mas não pensa que a moeda vai vir na mão, não. Vai lá e pesca, pega o peixe, porque está lá dentro. O peixe não vai vir, vai atrás do peixe, porque Deus vai trazer providência. Fica de pé para a gente orar. Quem recebe essa simples palavra, aleluia, aleluia. Não para não, irmão. Faz que nem Neemias nesta noite. Continua. Porque enquanto você vai, Deus vai trabalhando. Daqui a pouco, quando eles viram nos muros, ninguém acredita. Alguém vai olhar assim, e vai dizer, como que ele conseguiu? Como que ela conseguiu? Aleluia, porque Deus está fortalecendo as nossas mãos. E nós não paramos, nós continuamos. Glória a Deus. Aleluia. Vai ter festa, vai ter inauguração, vai cortar fita, diz o Senhor nesta noite. Eles vão ver, eles vão contemplar, diz o Senhor nesta noite, através dessa palavra. Mas que tipo de homem que é você? Que tipo de mulher que é você? Você é do tipo daquelas que não retrocede, é daquelas que vai até o fim. Aleluia. Ei, jovem, não para, não retroceda, vai até o fim. Nesta noite Deus está nos chamando, vai até o fim.